Graça e paz, queridos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, quando nós lemos sobre escatologia, sobre aquilo que vai acontecer, nós temos uma gama imensa de livros tantos sobre esse assunto. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês: só tem um meio de permanecermos na verdade, é se nós permanecermos nesta palavra. Por isso, a primeira coisa que eu peço a vocês é que não fechem as Bíblias. Porque nós vamos dizer, não é o que o teólogo fulano disse, é o que o escritor fulano disse, é o que o pregador disse, mas o que está escrito na palavra. É necessário que nós não nos afastemos daqui. Primeiro, aqui em Mateus 24 está escrito que Jesus, ele tinha saído de um momento de muita dor. Porque você vai ver que no capítulo 23, ele dá aqueles 8 ais sobre os fariseus. E ele termina dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas. Ele chorou sobre a cidade. E ele termina o seu lamento sobre Jerusalém, dizendo que ainda hoje os judeus repetem em todos os cultos deles: Baruch haba Hashem Adonai. Bendito aquele que veio em nome do Senhor. Até hoje os judeus terminam dizendo, porque no versículo 39 é que Jesus: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito seja o nome do Senhor. Vocês sabem, até os judeus em todos os cultos, eles terminam dizendo isso: Baruch haba Hashem Adonai. Até hoje. Então foi um momento assim de muita dor. Jesus chorou sobre isso. E ele entra no templo. Eu não sei o que ele fez lá dentro do templo, mas quando ele vai saindo, os discípulos dele estavam ali do lado de fora.
Os discípulos de Jesus eram galileus na grande maioria. Para dizer para vocês o que é um galileu, é um caipira considerado. Caipira, não sei como é que vocês aqui chamam caipira, na Bahia chama tabaréu, entende? Lá no norte chama caboclo, e assim por diante. Que eram pessoas que não tinham grande cultura, pessoas que não estavam acostumadas com coisas finas. E eles estavam lá fora, se admirando das construções do templo, porque era um templo tão lindo. Eles estavam, olha isso, olha aquilo, mas que coisa maravilhosa. Eles estavam fascinados com aquilo. E Jesus sai do templo. E quando Jesus sai, ele diz: mestre, vem cá, vem ver que maravilha. Está vendo? E Jesus parou e disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele jogou uma água fria na fervura dos discípulos. Como? Isso vai desaparecer? Isso vai acabar? Tão lindo. Aí Jesus disse isso, e dali ele desceu o vale do Quidrom, subiu para o Monte das Oliveiras e se assentou. E quando ele se assenta, a Bíblia diz que os discípulos vieram, em particular, cercaram o mestre e fizeram 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Está aqui, versículo 3. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá da consumação do século? Essas são as 3 perguntas que Jesus agora vai falar sobre elas. Primeira coisa que nós vamos ver é que Jesus vai fazer, quem está ali assentado, quem vai dizer essas coisas, não sou eu, não é nenhum rabino, não é nenhum professor de teologia, é o próprio Deus. Porque Jesus é Deus vestido de homem. Então Deus vai dizer o que vai acontecer. Olha, é Deus que está falando. Olhe o que Jesus diz. Quando os discípulos fazem essas 3 perguntas, nunca esqueça que você é discípulo e eu também. Eles fazem as 3 perguntas, Jesus sentado. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vida? Que sinal acontecerá da consumação do século? Jesus olhou para a cara deles. Está aqui, isso não está escrito que Jesus olhou para a cara deles. É só. E disse: vede que ninguém vos engane. Olhe bem. Vocês estão querendo saber de sinais? Vocês querem saber muita coisa? Vocês têm que dar atenção ao engano. Engano, cuidado. Primeiro nós vamos ver porque Jesus fala do engano. Por quê? Como foi que Adão caiu? Porque a mulher foi enganada. Vocês lembram que todos os dias a Bíblia diz que pela viração do dia Jesus Cristo vinha para estar com Adão e Eva? Os 2 se deleitavam na presença de Deus. Um dia, quem foi que entrou ali? O espírito do engano, o espírito da mentira. Eva foi tentada pelo engano e ela caiu. E no pecado ela deu para o marido que não lutou, caiu. Então, o primeiro casal caiu porque recebeu o espírito do engano.
É por isso que Jesus diz: eu envio sobre vós o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Então nós precisamos estar firmes nesta verdade. A verdade é a palavra. Então ele diz: vede que ninguém vos engane. Abram os olhos para ver se vocês não estão sendo enganados. Meus irmãos, olha para a situação que nós vivemos hoje. Tudo parece tão bonito. Nós recebemos mentiras através da mídia. Tudo é uma mentira. Você pode passar o dia olhando, seja YouTube, seja TikTok, seja lá o que for, Instagram. Você não sabe em que acreditar, porque tem muito engano, tem muita mentira, porque as pessoas estão ganhando dinheiro para criar notícias, porque quando elas criam uma notícia muito boa, cria visibilidade, dá para elas o quê? Monetização. Então, quanto mais eu mentir, quanto mais eu inventar uma coisa assim, fora do comum, que todo mundo quer saber, eles vão lá para ver, aumenta o meu número. E aí eu ganho dinheiro em cima da mentira. Hoje, mais do que nunca, a mentira está sendo bem remunerada. Então nós precisamos prestar atenção. Não sei se você já notou, a pessoa vai dar uma notícia ali, ele diz: primeiro dê o seu like. Antes de eu contar a minha história, dê o seu like, por favor. Quer dizer, você dá o like, já está registrado. O que ele vai dizer, se for certo, se for errado, você já consentiu. Então nós estamos vivendo de engano. A carne que nós comemos já não é saudável. O peixe que nós comemos já não vem do mar nem do rio, é criado para a gente comer. As verduras, as frutas, quanto mais bonitas, você pode contar que tem mais agrotóxico. Há muito tempo que nós estamos comendo carne com formol. Nós estamos vivendo o engano. Nós estamos vivendo numa época de engano. Os nossos líderes nos enganam. Eu não estou falando aqui mal de nenhum líder. Eu, para ser sincero, eu não estou falando nem do pecador Lula, nem do pecador Bolsonaro, porque são todos pecadores, como nós somos, só que eles não são ainda filhos de Deus. Então nós não podemos esperar que eles façam as coisas que nós queremos que eles façam, porque quem não é filho de Deus está na escuridão, está nas trevas, está movido por um outro espírito. Não é por outra coisa, senão que eles estão sendo escolhidos para essa época, como Nabucodonosor foi escolhido para a época dele, como Faraó foi escolhido para a época dele. Então, uma das coisas que a gente tem caído no engano é falar mal dos nossos governantes. Em vez de nós orarmos, nós falamos mal. A situação está difícil. Outro engano é achar que vai melhorar. Não vai, porque o próprio Deus diz que não. Então, nós estamos aqui, não é para receber uma situação boa, é para ser sal, para que as coisas não se corrompam mais. Nós estamos aqui para sermos luz, por causa das trevas que vão cada vez mais céleres. Jesus diz: vede que ninguém vos engane.
É triste ver discussão de crentes sobre política. Ontem eu tomei um táxi para ir para o Morro Dona Marta. O motorista queria matar o Bolsonaro. Eu disse para ele: moço, eu nasci bem primeiro do que o senhor, tenho tempo para ser quase sua avó. Vou dizer uma coisa: Bolsonaro nem existia quando isso que o senhor está falando que ele fez já estava acontecendo. Isso aí já está. Eu disse: o senhor já foi ao Acre para ver o que o nosso país fez com os haitianos? O senhor já foi a Roraima para ver o que o nosso país fez com os venezuelanos? Moço, o senhor está falando com uma velha que vê as coisas. O senhor pode ter certeza que isso não é culpa do Lula, isso não é culpa do Bolsonaro, isso não é culpa de... Isso é uma situação que já vinha antes deles nascerem. Agora presta atenção, eu era menina, 7, 8 anos, eu sentava na beira do rio Tapajós e via descerem aquelas jangadas imensas de toras de madeiras. Bolsonaro não era nascido, nem o Lula. Aliás, o Lula devia ter uns 5 anos de idade. Mas o desmatamento da Amazônia já existia. Agora bota a culpa no Bolsonaro. Você vê o engano que nós estamos. Não estou defendendo o Bolsonaro. Eu simplesmente quero dizer que nós vivemos numa época de muito engano. E Jesus, a primeira admoestação que ele dá para os seus discípulos é: vede que ninguém vos engane. E nós somos enganados e nós embarcamos na mentira. Parece que gostamos de acreditar nisso. E aqui ele diz mais uma coisa: virão muitos em meu nome. Olha aqui, ele não está dizendo pode acontecer que venha alguém no meu nome para dizer eu sou o Cristo. Ele diz virão muitos, não é um só não, no meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, sim, muitos serão enganados. Ele está avisando porque ele sabe, ele é Deus. Vai ser enganado? Vai. Quer que eu lhe diga? Aí você diz: mas irmã, eu não conheço ninguém que diga eu sou o Cristo. Nem eu. O que é Cristo? Aí é que está. Cristo é uma palavra Christos, solução. Cristo é solução. Quantos homens que você conhece na história já vieram vestidos de solução? Você se lembra de Mussolini? Ele era a solução para a Itália. O que foi que aconteceu com a Itália? Se quebrou todinho. Você lembra de Nabucodonosor? Outro Cristo, o Cristo da França. Ele era a solução para a França. Deixou a França menor do que ele encontrou. Outro que se diz Cristo, não com esta palavra, mas eu sou a solução. Hitler. Quando a Alemanha foi obrigada pelo Tratado de Versalhes a pagar todo o débito da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava cunhando moeda todos os dias e não tinha condição de pagar. Estava empobrecendo a cada dia. Levanta-se um homem austríaco, Hitler, e ele diz: eu tenho a solução. Eu sou a solução. O tratado dele, em alemão se chama Meinhard, significa jihad, no árabe, solução.
Qual era a solução dele? Tem um povo que é muito rico, são os judeus, mata, saqueia os bens e resolve o problema com a morte dos judeus. Ele resolveu, vou dar calote em todo mundo, a Alemanha não vai mais pagar nada. Restaurou as estradas de ferro da Alemanha. Depois, ele melhorou a situação do exército. Mandou construir um carro popular. Volkswagen significa carro popular. E disse que não ia pagar ninguém. Esse é a solução, é o Cristo da Alemanha. Entendeu? Os Cristos que vêm são esses. Eu sou o Cristo. Se você olha bem, aqui no Brasil, quantos Cristos já aconteceram? Getúlio Vargas foi um Cristo. O Lula é um Cristo. Fome zero. Cadê a fome zero? Cadê o zero da fome? Então, mas eu não posso dizer para você que eles não tenham vontade de fazer. É possível que eles até pensaram que eles podiam fazer. É possível que o Lula pensou que a fome ia para zero com ele. Porque não conhece a verdade. Aqui na Bíblia diz assim, Deus falando, porque pobre sempre haverá sobre a terra, por isso eu te ordeno que livremente estendas a tua mão para o teu irmão, para o pobre, para o necessitado. Ninguém vai acabar com a fome. Porque a fome não começou agora, a fome é resultado de pecado. Então, quando Jesus Cristo diz, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, significa isso. Significa de pessoas que assumem, eu vou dar um jeito, eu vou resolver, eu sou a solução, eu. Mas não vai conseguir. Essa é a história da humanidade. E em seguida, Jesus diz, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí você diz assim, mas irmã, outro dia um rapaz na porta de uma igreja diz, o homem sempre foi belicoso, sempre houve guerra, eu disse sempre, desde Caim. O espírito de morte, de crime, de assassinato entrou no Éden e se manifestou primeiro em Caim. Então, essa questão de derramamento de sangue já vem lá do Éden, não nasceu no Brasil. Mas, guerras. Você observou que sempre teve guerra, um povo contra o outro e tudo mais. Mas as guerras mundiais em que são envolvidas todas as nações, só aconteceram depois que o Espírito Santo está na terra, depois que tem um homem no céu, depois que Jesus Cristo já veio e fez a redenção. As duas grandes guerras, as guerras mundiais, elas só vêm nesses últimos dias. Deixa eu parar aqui para dizer para vocês porque eu falo últimos dias. Esse é um assunto que nós precisamos ir na Bíblia. Quando começaram os últimos dias, muitas pessoas que não leem a Bíblia acham que os últimos dias começaram depois da Segunda Guerra Mundial. A Bíblia diz que não. Deixa eu contar para vocês. Vem o Espírito Santo. Com a vinda do Espírito Santo, começa a igreja na terra. Naquela hora, quando aquele povo saiu daquele recinto
falando em línguas diversas das maravilhas de Deus, o povo que estava lá ficou maravilhado. Como pode esses galileus, tabaréus, falarem em línguas estrangeiras das maravilhas de Deus? Muitos disseram: olha, que maravilha é essa? Mas alguns disseram: eles estão bêbados. Quando Pedro ouviu eles dizerem que o povo estava bêbado, Pedro se levantou e fez o discurso. A Bíblia diz: se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre aqui, olhe bem, olhe esta palavra. Mas o que ocorre, o que está acontecendo, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olhe, Pedro vai buscar o que estava profetizado. E o que é que estava profetizado? E acontecerá nos últimos dias. Aqui, no versículo 27 de Atos 2, ele diz: e acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas terão visões, profetizarão. Vossos velhos terão visões. Então, ele vai dizer a profecia de Joel. Por quê? Ele diz: o que foi dito no profeta Joel está acontecendo agora. O Espírito de Deus foi derramado. Então, aqui começam os últimos dias. Os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Desse dia de Pentecostes para cá, ano 33 da era cristã, depois disso para cá, você vê as coisas acelerando. Então, a partir, no ano 70, foi a destruição do templo. A grande diáspora dos judeus. Agora, o Espírito Santo está na terra. As duas grandes guerras. O que foi que aconteceu? Como resultado, empobrecimento da Europa. Pessoas fugindo do continente europeu e indo para outros continentes. Você vê o Brasil como ficou. Resultado de tantas raças. Tantos países da Europa correram para a América do Sul. O que foi que aconteceu? Com isso, as pessoas perdem a sua identidade. Começa uma agonia. Começa uma ebulição na humanidade. Europa correndo para a América do Sul, Europa correndo para a América do Norte, e assim nós vemos invasão do continente americano. Pegaram capital dos judeus, os reis da Inglaterra, Dom Fernando de Aragone e a rainha Isabel de Castilha. Eles, ajudados pelo Papa, eles pegaram o capital dos judeus, compraram as 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, e deram para Cristóvão Colombo, para ele trazia navios e navios e navios cheios de judeus, e despejavam na América do Norte e na América do Sul. Um dos lugares onde eles mais despejaram judeus foi aqui em Pernambuco.
E assim nós vamos ver o que foi que eles fizeram com os judeus. Resultado do grande Cristo Hitler, que foi um dos cristos que apareceu. Não é só ele, não. Todos esses homens, aquele de Cuba, hein? Fidel Castro foi um Cristo para o povo de Cuba, olha lá. O da Venezuela foi um Cristo, olha lá. Papadoc foi um Cristo. Então todos esses homens que entram, porque eu for a solução do meu povo, eles se consideram o Cristo, a solução para aquela nação. E Jesus disse: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e vão enganar. Ainda tem gente que acredita que a solução do Brasil é o Lula, ou que a solução do Brasil é o Bolsonaro. Ainda tem que acreditar, meus irmãos. Eu não sou contra Lula nem Bolsonaro. Eu não sou contra ninguém. Não tem quem pense que a solução para o Brasil agora é o Trump. Tem. Você imagina se o Trump está preocupado com o bem-estar do povo brasileiro? No mesmo jeito que está preocupado com o bem-estar dos cubanos ou do venezuelano. Ele está preocupado com o bem-estar dele e do povo dele, que o lema dele era to make America great again, fazer a América grande novamente. É o grande imperador Nabucodonosor. Então esses homens são os cristos, são as soluções, mas nós sabemos que eles não são soluções. Porque nem mesmo Jesus no coração eles têm. Podem até ter desejo, mas eles não têm o poder. Guerras. As duas grandes guerras. A devastação. O que é que uma guerra deixa? Devastação. Faz muitas viúvas, muitos órfãos, destrói tudo o que com muito dinheiro e muito esforço foi construído e deixa lá. Vou dizer uma coisa para vocês. Não tem uma coisa mais triste que eu tenha vivido nos meus 82 anos do que uma guerra. Não tem. Agora me diga uma coisa. Se você planta uma fazenda inteira de abacates, você quer vender abacate, não é? Por que será que as indústrias bélicas fabricam tanto armamento bélico? Eles querem vender. E só tem um jeito de vender o armamento bélico, é fomentando guerra. Tem que ter guerra para usar o armamento de guerra. Então, por isso tem que haver guerra. Não tem outro modo. Hoje, no tempo de rei Davi, ele ia na frente da batalha. Hoje, o presidente senta aqui, vê na frente da televisão, está matando aonde, explodiu não sei o quê, vai, faz não sei o quê, e fica olhando e se sentindo herói. É sobre isso que Jesus está falando. É a desumanidade. A dor. Eu estava, esse tempo todo, eu estava num ponto que eu disse para Kay, para a Ângela, eu disse: Ângela, eu vou parar de pensar na Venezuela, eu vou parar de pensar no Irã. Não aguentava mais. Eu já não estava dormindo, clamando por aquelas famílias, porque eu estava no Iraque. Eu morava no Iraque. No terceiro dia de guerra, eles ainda estavam, o Irã estava querendo destruir um tanque de abastecimento de navios petroleiros. E naquele dia, no terceiro dia, meu marido não tinha ido para lá para a Petrobras, porque não tinha como abrir. Guerra, bombardeio. Quando o Iraque aqui percebia que o Irã tinha mandado um bombardeio, o radar do Iraque
soltava uma sirene, que parecia a sirene de ambulância. Aquela sirene era um horror, porque a gente sabia que estava vindo bombardeio, não sabia onde ia cair. Aí, por causa disso, o Iraque soltava um míssil que vai mais rápido do que o avião, e ele é atraído pela turbina do avião. Se a gente ouvisse pam no ar, o míssil tinha conseguido explodir o avião. Nós estávamos almoçando. Veio um bombardeio do Irã e acertou ali exatamente no Rio Eufrates. E a comida em cima da nossa mesa derramou. As janelas quebraram. A comida assim levantou. Tremeu a casa toda. Que coisa horrorosa é uma guerra. É horrível, e é isso que eu sentia pelas famílias da Venezuela, que a qualquer momento podia ter um bombardeio lá, pelas famílias do Irã. Eles são muçulmanos, são pessoas. Eu sinto isso porque eu vivi isso. E por que Deus me deixou viver isso? Para eu chorar por isso, eu tenho condição de chorar, de ir a Deus por isso. Então a gente vai ouvir falar de guerra e de rumores de guerra, mas não é só para ouvir e dizer, bombardeou não sei aonde, não, é para gritar a Deus, para clamar por essa situação. Esse é o nosso papel aqui na terra. Os falsos cristos virão, e para fazer a paz, eles primeiro vão fazer a guerra. Eles vão fazer muitos órfãos, muitas viúvas, muitos aleijados, destruir muitas casas, criar muita dor. E não vão fazer a paz, porque eles rejeitaram a paz que Jesus já deixou. Você sabe quantas guerras estão em andamento agora? 110. Eu pesquisei. 110 guerras em andamento no mundo. Deixa eu dizer, meu irmão, nós somos tão enganados que para nós a guerra da Síria já acabou, a guerra da Líbia já acabou, a guerra do ISIS já acabou. Quem sabe até pensamos que a guerra da Rússia com a Ucrânia já acabaram. Não. Sabe por quê? Nós vemos aquilo que está na mídia, e a mídia diz o que quer. Diz o que dá ibope. Existem 110 guerras em andamento. Os Houthis, a guerra da Sibéria, do Sudão, do Paquistão, da Líbia, mataram Gaddafi. A guerra continua. A guerra do Iraque, a guerra do ISIS. Tem guerra. A Rússia e a Ucrânia continuam em guerra. A Síria continua em guerra. Estados Unidos, Irã, Israel, é o que está agora dando mais ibope. Mas nós temos 110 guerras em andamento, e Jesus diz, certamente, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas não é o fim. Você ainda está aí. E ele diz, nós estamos caminhando para isso. Se levantará. Ele não diz assim, é possível que se levante. Ele lhe garante. Ele está garantido aqui, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é só o princípio das dores. Pense, só o princípio. Quando eu era menina, está ficando difícil encontrar gente mais velha do que eu. Mas a gente estudava assim. A professora perguntava, que são terremotos? E a gente tinha que responder, são abalos repentinos provocados por vulcões.
Não sei se alguém aqui é dessa época, eu não consigo ver ninguém, mas tudo bem. E a gente dizia, oba, que nunca vamos ter terremotos, porque no Brasil não tem vulcões. Que tal agora? Os terremotos acontecendo até no Nordeste, no Rio Grande do Sul, na Amazônia. Terremotos. No Brasil. Vocês viram a Venezuela? Chegou um ponto que fizeram, eu vi uma vala imensa para jogarem os cadáveres, porque estava entrando em decomposição, não tem freezer, não tem refrigeração para guardar os cadáveres. Resultado de quê? Terremoto. Terremoto. O rapaz estava dizendo que o terremoto teve um dano muito grande. Só que o governo resolveu fazer casas populares, tipo Minha Casa Minha Vida, para o povo. Então chamou as construtoras, uma delas é o Odebrecht, para construírem casas populares, para ele dar casas para o povo, mais baratas, para o povo ir pagando. Só que construía com o pior material possível. E aí veio o terremoto, dissolveu tudo. Por quê? Material barato. Você está vendo? Como é que são as coisas? Material barato. Eu vi, está lá, Santarém do Pará. Quando você sai da cidade para ir para o aeroporto, tem uma baixada que eles chamam Bacia. Ali eles construíram todo um condomínio imenso de casinhas para os pobres. Eu disse, mas não pode construir aqui. Eu pensei. Porque o primeiro chuvaréu que der, eu conheço os chuvaréus da Amazônia, eu nasci ali. Esse povo vai morrer afogado dentro de casa, não deu outra. Acabou. Até eu sabia. Eu não estudei engenharia, mas o bom senso. Não sei o que é que as pessoas pensam. Essas pessoas têm um Deus cego, ou nem tem Deus. A gente lembra de uma escrava egípcia que olhou e disse, tu és Deus que vê. A Agar compreendia um Deus que vê. Esse povo tem um Deus que não vê. Jesus Cristo está dizendo que vai se levantar nação contra nação e reino contra reino. Você está vendo a invasão da China no Brasil. Invasão. Eu lhe digo que é invasão, porque é invasão. Eu ando o Brasil todo. Eu nunca vi tanto chinês na Bahia como eu vi dessa vez. O lugar, que era o lugar que eu morei, ali perto de Candeias, que é o lugar das indústrias chinesas. Os chefes são chineses. O Brasil, daqui a pouco, vai ter chinês obrigatório nas escolas. Nós estamos olhando isso acontecer. Meus irmãos, isso está acontecendo nos nossos dias. Mas não era para acontecer. Jesus está dizendo que é nação contra nação. É reino contra reino. Existem dois reinos só. O reino da luz e o império das trevas. Você vê um crescimento tão grande da expressão do islamismo. A Inglaterra agora tem 11 cidades cujos prefeitos são muçulmanos. Já tem. Você vai lá em Foz do Iguaçu, as churrascarias são muçulmanas. Os hotéis são muçulmanos. Foz do Iguaçu é o lugar, é o paraíso do Hamas agora.
lá, o sul. Quem construiu a mesquita de Brasília foi o governo. Você vê uma expressão imensa do islamismo. Islamismo é reino, é império das trevas. E você vê uma expressão maior de movimentos contrários ao cristianismo. É império, é reino da luz. Se você der uma olhadinha, eu estou chamando você para ler o que está. Você pode ver nos jornais. Você pode chegar em casa e olhar no YouTube. Ou no Google. Você vai ver, procure os lugares com perseguição contra o islamismo. Você não vai encontrar, mas procure lugar com expressão de perseguição contra o cristianismo, que está assim. Olhe, vá olhando e você vai ver quantas pessoas na mídia ridicularizando a igreja, pastores, o assunto é só esse. É ridicularizar o que se faz na igreja, o que acontece na igreja, a vida dos pastores, a vida dos crentes. Ninguém fala dos espíritas, dos Seixonoye, dos islamistas, nada. Não que eu queira que fale deles, eu estou dizendo que existe uma perseguição contra a igreja. Há 8 anos atrás, eu estava no Canadá e saiu uma notícia de que eles estavam em vias de adotar, de sacramentar a lei que ia tirar da Bíblia todos os livros que falavam contra a prática do homossexualismo. Nós oramos por isso e tudo mais, agora foi retirada. Ninguém pode editar uma Bíblia no Canadá sem tirar aquelas partes. Sabia? E se um pastor for pregar, tem que saber o que está pregando. Não pode dizer o que Deus mandou. Tem que dizer o que o governo quer. O que é isso? Perseguição. Perseguição. E você pensa que isso não está se aproximando de nós? Tá. E você vê quantos crentes enganados, aceitando que uma macumbeira vá dentro da igreja fazer preleção para as mulheres, a favor do feminismo. As igrejas estão aceitando. Por quê? Porque Jesus disse: muitos serão enganados. Fome. Meus irmãos, há muito tempo que a fome é a segunda maior causa de morte. Mas as pessoas morrem de fome, mas é porque às vezes nós pensamos que fome é aquela dorzinha que dá aquele vazio no estômago. Lá pelo meio-dia, 1h, não. A fome que a Bíblia fala e nós sabemos é o resultado da ingestão de nutrientes. Pense bem, eu vi e eu vejo meninas de 12 anos grávidas. Quem? Esse tipo que usa crack. Elas só têm pele, osso e a barriga. Quando vão parir, elas não comeram. Elas não ingeriram os nutrientes necessários. Como é formada essa criança? Quando elas parem, elas saem do hospital, elas deixam a criança. Essa criança vai ser adotada por alguém. Que tipo de criança é essa? Criança irritada, não consegue, problema de atenção, não aprende as coisas.
Crianças que têm ira, possessas, sim, possessas. Hoje nós passamos 2 horas e pouco dentro do avião com uma criança atrás de nós, alta e profundamente endemoninhada. Completamente. Gente, uma criança não consegue ficar gritando e dando gargalhada 2 horas e 10 sem parar. Pois aquela criança ficou. Resultado de quê? Fome. A fome traz doenças. Por quê? Os órgãos não são bem formados. Então vai produzindo o quê? Deformidades. Vocês se lembram no tempo de Noé? Porque os filhos as filhas dos homens tiveram relações com os filhos de Deus. Quer dizer, a descendência de Noé, a descendência de Sete com a descendência de Caim. Hoje, as deformidades são essas. São essas. Crianças completamente devastadas de dor. Dor. Elas têm uma dor que não sabem onde está. Ontem, eu estava lá na casa de Manimarta e a menina mandou chamar uma garota de 7 anos. Ela veio para falar comigo. As crianças, quando me veem, eu não posso ficar muito tempo lá, porque as crianças querem ficar comigo. E eu quero ficar com elas, então a coisa fica difícil. Aí ela veio no meu colo. Sabe uma criança que não consegue reter nada? Ela não consegue aprender. A escola não quer mais ficar com ela. Ela não aprende, ela tem 7 anos. Não consegue reter nada. Nada. Você sabe quantas crianças eu tenho assim? Eu tenho umas 15. Entendeu? O que é isso? Fome. Haverá fomes. Às vezes nós pensamos que é só porque as pessoas não comem, não. Essa criança que nasceu prejudicada porque não tinha os nutrientes, ela vai engravidar. E ela vai produzir outra criança assim, talvez pior. Esse é o resultado da fome. Sabe, o primeiro, nós vamos falar isso quando falarmos sábado e domingo. O primeiro selo é o cavalo branco. O segundo, cavalo da guerra, vermelho. O terceiro cavalo, o cavalo da fome. Sabe como é que ele vem? 1 quilo de cevada por 2 quilos de cevada por 1 denar. 1 quilo de trigo por 1 denar. Um denar é o salário de um dia de trabalho. Um homem trabalha o dia todo, no final ele recebe sua diária. 1 denar. Ele pensa, quem vai comer? Eu ou meu cavalo? Ou eu compro a comida do cavalo, ou eu compro a minha comida. É isso que está acontecendo hoje. No dia 30 você recebe o seu salário. Você fica triste. Você tem que comprar o remédio, você tem que comprar comida, você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar a luz, você tem que comprar o gás, você tem... Aí você diz, não dá. Não dá. Entendeu? Quando Jesus Cristo fala aqui de fomes. Mas ele diz que isso é o princípio das dores. Meu irmão, não se deixe enganar. As coisas não vão ficar mais fáceis. Porque Jesus Cristo diz, ele diz que isso é o princípio das dores, porque nós sofremos com isso. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você quer ser mal visto, diga que você é filho de Deus. Já começou a antipatia. O que antes era admirado, agora as pessoas olham assim, por cima
do ombro. Olham por cima do ombro. É uma situação antipática. Somos antipatizados. E aí, Jesus diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O que significa isso? Divisão. Divisão. A divisão foi tão abraçada dentro da igreja que nós vemos toda pessoa que não quer ficar na obediência, ele sai. E hoje em dia está assim: eu não preciso ir na igreja, eu assisto o meu culto de dentro de casa. Eu faço meu Pix, entrego o meu dízimo, mando a minha oferta, mas eu não vou para a igreja. Eu não aguento aquele povo. Não aguento aquele povo. Eu não suporto. Você pensa, não admite a comunhão. É tão interessante que Jesus, sendo Deus, veio aqui e ele ficava no meio do povo. E nós não aguentamos. Aí, irmã, eu assisto, você assiste o culto, você assiste também um filme, você assiste um jogo de futebol, você assiste um jogo de futebol, por acaso você é Cristiano Ronaldo? Não. Você assiste um filme, você é Angelina Jolie? Não. Culto não é para ser assistido, é para você participar. Você vai lá para cultuar, não é para assistir. Que história é essa? Quando a Bíblia diz: não deixeis de congregar-vos, porque a congregação, Deus se alegra na comunhão dos seus filhos. Você é pai, você é mãe, você sabe, seus filhos brigam, mas à medida que eles vão crescendo, eles vão ficando maduros, a coisa melhora. Mas são seus filhos. Assim Deus, Ele se alegra, Ele se regozija na nossa comunhão. Nós precisamos cultuar a Deus, não é assistir vendo os outros cultuarem. Ele diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que eu fico mais, que eu acho mais intenso quando Jesus fala, e que ele está dizendo o que vai acontecer com certeza. Olha, pode ter certeza que vão ser levantados muitos falsos profetas e vão enganar, sim. Abra os olhos com quem prega a palavra sem abrir a Bíblia, ou vai buscar um sentido que ninguém nunca viu. Não, mas não era bem isso que Paulo queria dizer, está escrito. Ah, mas quando Jesus disse: eu sou o caminho, uma coisa, ele disse: eu sou o caminho. Quem estava lá ouviu e entendeu. Você não estava lá, está querendo entender outra coisa? Não é? Muitos. Se você sabe que Jesus Cristo, o Deus, falou que muitos... O que são profetas? Profeta não é só aquele que dá profetada hoje. Eis que eu te digo, não. É aquele que prega. Não tem ministério de pregador. O pregador é o profeta. É aquele que tem a profeteia. É ele. É ele que vai enganar. Paulo diz para Timóteo: abre os olhos, meu filho, porque nos finais dos tempos muitos apostatarão da fé por seguirem a ensinos de demônios e de espíritos enganadores. Agora, quem é que apostata da fé? É crente. Crente vai no centro de macumba para aprender de espíritos enganadores? Não. É que os espíritos enganadores vão estar
nos púlpitos das igrejas ensinando. É só isso. E cada vez mais você vê aparecendo gente com muita unção. Porque esse povo tem um tal de Deus me disse, Deus me falou, Deus deles é muito tagarela. Deus me disse, está escrito aonde? Porque Deus me disse aonde está escrito. Porque Deus só tem uma palavra, Deus não se confunde. Se Deus disse não está escrito, arreda Satanás. Arreda Satanás. E ele diz, são muitos, viu? Os falsos profetas. E Jesus é muito claro. A iniquidade, a sujeira vai se multiplicar. E o amor vai se esfriar. De quase todos. Ele diz, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Mas ele diz, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Tudo o que Jesus diz aqui, nós podemos ver perfeitamente. Já está acontecendo há muito tempo. As coisas começaram a entrar mais claras a partir do momento que o Espírito Santo está na terra, porque o Espírito Santo, ele vai selecionando, marcando um povo no meio daqueles que foram comprados por Jesus Cristo. Então, você faz parte dessa seleção. Pedro, quando Deus quis fazer uma seleção na terra, lá em Êxodo 19, ele diz, Moisés, fala para os filhos de Israel, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, vós sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Olha o plano de Deus, ter na terra um reino de sacerdotes, uma nação santa. Israel falhou, Israel não guardou a palavra nem a aliança, se misturou com outros povos, adoraram outros deuses. Hoje eles não têm templo para adorar, nem sacerdócio para ministrar. Por acaso Deus desistiu? Não. Deus vai ter na terra o seu reino de sacerdotes, a sua nação santa. Um dia, Pedro estava escrevendo uma carta para a igreja. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Nós somos uma raça eleita no meio deste mundo. Nós fomos elegidos ou eleitos. Como confessamos Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador. O Espírito Santo vem habitar em nós. Somos justificados. O Espírito Santo entra em ação, começa a santificação. Nós somos a igreja. Para que nós estamos aqui? Qual é a característica da raça eleita? Porque toda raça tem características.
Você vê raça negra, característica da raça negra. Não adianta você alisar o cabelo, ele nasce duro. Ele nasce carapinha, porque é característica da raça. Por isso que eu desisti. A pele é brunida. O nariz é mais achatado. Quem fez Deus? Por quê? Pergunte a ele. As maçãs do rosto são mais sobressaentes. O negro tem mais movimento. Não é? É raça. É raça. O branco tem um cabelo liso, sem nenhuma poesia. Gostou? Liso. O nariz é mais afilado, os olhos, muitos deles são mais claros. A pele é branca. Depois as pessoas se misturaram. Mas a característica da raça oriental, raça amarela. Você põe um chinês, um coreano, um japonês, você sabe que eles são orientais, é raça amarela. Eles são diferentes. Os membros inferiores parecem que são mais curtos do que o tronco. Sei lá, é diferente. Você pega um índio, bota aí um mexicano que ele tem um pescoço, parece que é mais curto. É diferente. Raças têm características. Não adianta eu dizer para você que eu sou filha de europeus, você vai dizer, a véia está mentindo. Lógico que a minha cegonha veio da África. Porque raça tem característica. Qual é a característica da raça eleita? No dia de Pentecostes, a Bíblia diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente ouviu-se um som do céu. Como é um som do céu? Como é? O Dr. Lucas compara como o som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Pastor, eu não posso com uma coisa dessa. Se eu penso, uma porção de crente, por volta de 120, né? Todo mundo fechadinho no mesmo lugar, com medo dos judeus. Porque os judeus diziam que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus Cristo para dizer que ele tinha ressuscitado. Então eles estavam com medo dos judeus, está escrito em Atos 2. De uma hora para outra, começa o vento, pensa, o povo ficou apavorado. Para ficar mais difícil, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pensa o clima ali dentro. O pavor. Crente que tem o medo de morrer. Ó, a Bíblia diz que as línguas de fogo, cada língua pousou sobre cada um deles. A Bíblia deixa muito claro em Atos 2, versículos 3, que a língua pousou uma sobre cada um deles. Não pousou em cima da mesa, nem em cima da cadeira, nem caiu no chão. As línguas de fogo eram direcionadas para os discípulos. Na hora que a língua de fogo pousou e entrou, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a primeira área afetada foi a comunicação. Começaram a falar outras línguas. Abriram as portas falando das maravilhas de Deus. Para onde foram essas línguas de fogo? A Bíblia diz que o fogo pousou. Pousar em português é ficar e permanecer. Aquele fogo era um fogo espiritual. Aquele fogo entrou, incendiou. Quando aquele povo saiu lá fora, anjos e demônios olhavam apavorados. Eram pessoas brancas, negras, amarelas, vermelhas, com uma candeia aqui dentro queimando.
característica da raça eleita. Não importa a sua cor, o seu cabelo, mas a característica é um fogo que tem aqui dentro, que arde aqui dentro. E é esse fogo que vai nos levar ao Espírito Santo. Nós estamos aqui para entrar nesse quadro, perceber, porque Jesus Cristo diz, vai acontecer. E não ficar iludido, vai melhorar, não. Isso daqui vai com intensidade. Depois, Jesus Cristo vai falar da grande tribulação. Preste atenção. As pessoas me perguntam, irmã, nós já estamos vivendo a grande tribulação? Não, nós estamos em plena tribulação. Nós estamos vivendo na tribulação. A grande tribulação, ela vai afetar o sol, as outras estrelas, tudo isso. A igreja será retirada. A igreja. Quem é a igreja? Aqueles que estão em Cristo. Nós não podemos fazer uma mistura. Arrebatamento, segundo a vida de Jesus. Arrebatamento é um fato isolado. Não tem nada a ver com a segunda vinda de Jesus. Porque no arrebatamento, Jesus não pisa na terra. Jesus não vem na terra. Nós somos arrebatados e encontramos com Ele nos ares. O primeiro, os que morreram em Cristo, recebem uma roupa nova, um corpo novo. E nós na terra somos transformados, todos nos encontramos com Ele nos ares. Ele não pisa na terra, porque quando o noivo vem buscar a noiva, ele não entra na casa. Depois, vai haver uma faxina nas regiões celestiais. Satanás vai ser jogado para a terra. Não vai ter mais acesso às regiões celestiais. Então, vem a grande tribulação. No final dessa tribulação que nós já estamos vivendo, porque, meu irmão, vê as coisas que você tem visto, será que não é tribulação? Isso é tribulação. O que nós temos visto dói, só para quem não tem mais nenhum sentimento e nem tem a responsabilidade de saber que nós estamos aqui como extensão do reino de Deus. Se as coisas não estão piores, é porque tem aqui na terra uma igreja que ora. Então, quando nós olhamos essa fala de Jesus de Mateus 24, que chamamos o Apocalipse de Jesus, quem está dizendo isso é Deus. É Deus que assegura que isso vai acontecer. E já está acontecendo. E Ele nos diz, não se apavore não, que isso é só o princípio. Vai piorar. E você que ouve dos falsos profetas, que vai melhorar, sabe que é mentira. Não é uma questão de ser pessimista, é realista com a palavra. Jesus Cristo em nenhum momento diz que vai melhorar. E amanhã então faremos o Apocalipse de Daniel. Amém.